Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos nós a esta mais uma aula. Vamos nós para a aula 3. Vamos conhecer um pouquinho mais da Bíblia, conhecer um pouquinho mais do material que a palavra do Senhor é para cada um de nós. Vamos começar com uma oração. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, muito obrigado, Senhor, por esse momento, muito obrigado pela Tua graça e pelo Teu poder. E capacita-nos, Senhor, para compreender melhor a Tua palavra, para sermos instrumentos hábeis nas Tuas mãos. Te louvamos gratos no nome que é excelso sobre todo nome, o nome de Jesus. Vamos conhecer um pouquinho, então, esta palavra que é o Senhor e como interpretar a Bíblia. Vamos nos aprofundar só mais um pouquinho neste quesito, interpretar a Bíblia, o que tem trazido grandes conflitos e confusões. Vamos nós. Quais são os vários elementos da interpretação? O que nós temos como elementos da interpretação? Como que nós podemos usar esses elementos da interpretação? Quando nós conhecemos isso, então nós podemos usar estes elementos de uma maneira muito adequada. Vamos conhecer então como é que estes elementos funcionam, como é que eles agem, e verdadeiramente esta ideia é um mecanismo, é uma engrenagem que tem que funcionar muito bem. Vamos nós. A primeira coisa que eu preciso levar em conta é o autor. Quando e quem, principalmente quem escreveu o texto. E outra coisa que eu preciso olhar é o texto em si. Este texto, ao lê-lo, eu preciso... Pode parecer simples, mas às vezes ele é o Antigo Testamento, é o Novo Testamento, que nós, como nós vimos já anteriormente, o que é a lei, é uma narrativa histórica, é uma poesia, então eu vou ver esse texto. E outra coisa é o leitor. Então esses três elementos, o autor, o texto e o leitor, devem ser considerados grandemente na interpretação. Primeiro, quando escreveu, o que escreveu e quem está lendo. Vamos nós. Eu quero passar para vocês um detalhezinho, meramente depois você pode ler com mais tranquilidade, sobre capítulos e versículos. A Bíblia, o original dela, não tinha esses versículos, capítulos, essa divisão toda. Tudo isso aconteceu muito depois. Como você vê aqui, por volta do ano 1200 da nossa era. Eram textos longos, do jeito que você vê, sem essas divisões todas. E isso, por que foi dividido? A fim de facilitar a vida dos leitores. E nós não podemos esquecer que quando esse processo de divisão aconteceu, a Bíblia ainda era manuscrita, tá? Então, o que interessa para nós é que essa divisão foi feita e houve eu vou falar assim, é 100% correto? É 100% perfeito? Não, há algumas pequenas falhas. Isso por causa de interpretação mesmo das pessoas na hora de dividir. Mas nada compromete a sua veracidade e a sua palavra. O único fato curioso, bastante curioso, é que no século XVI, o italiano chamado Paninio de Lucca, ele dividiu a Bíblia em 1527 versículos e o ano era 1527. Não é erro, não. É questão... talvez foi uma homenagem ao ano, talvez alguma coisa assim. Mais tarde foi corrigido, é claro, e hoje nós temos na Bíblia 1189 capítulos, sendo 929 no Antigo Testamento, 260 no Novo. Agora, os versículos têm pequenas diferenças. Por quê? Como eu já expliquei, a Bíblia sofreu várias versões, várias mexidas nelas, e dependendo da versão, há um número maior ou um número menor de versículos. Mas isso porque eles contam o título, por exemplo, dos Salmos como um versículo. Então isso vai depender da versão aplicada. Na Bíblia hebraica tem 31.171 versículos. Por que tanto? Porque a divisão deles é totalmente outra, tá? Então é meramente... mas o que importa é o
conteúdo e não essa divisão. Mas vamos continuar. Vamos pensar um pouquinho nesses elementos que são muito importantes para nós. Primeiro, qual a necessidade que nós temos de entender esses elementos? Eu tenho que levar em conta que existe uma distância cronológica. Não posso esquecer isso. Há uma distância de tempo entre o autor, o texto e o leitor. Há uma distância geográfica, onde o fato ocorrido e o quem está lendo hoje. E eu preciso levar em consideração isso. E enormemente uma distância cultural. Mesmo que eu pudesse estar agora dentro de Israel, no território israelense, dentro do território egípcio, onde alguns fatos ocorreram, dentro do território palestino, a cultura de hoje é diferente da cultura daquela época. Então, esses três elementos eu preciso levar em conta na hora que eu for interpretar o texto, que eu for analisar o texto. Então, a distância cronológica, a distância geográfica e a distância cultural. Isto tem que ser levado em conta, sim. O que mais? Nós precisamos entender que quais são os requisitos básicos para que eu possa fazer esta boa interpretação. Eu nunca vou dizer perfeita, porque, como eu disse, quando você vai considerar os elementos culturais, geográficos, cronológicos, nós teremos algumas dificuldades. Mas quais os elementos que são básicos, requisitos básicos? 1. Humildade e submissão ao Espírito Santo. Não existe possibilidade. Ou melhor, para que se tenha uma melhor compreensão do texto do ponto de vista bíblico, do ponto de vista divino, eu tenho que me submeter ao Espírito Santo, isso com certeza. Se eu quiser apenas usar as técnicas da exegese, técnicas da hermenêutica, eu vou fazer uma boa análise do texto, só que ela não tem nada de espiritual, é meramente mecânica. É possível? Já visto vários que fazem isso, uma análise meramente técnica. Mas Deus não está querendo passar para nós tecnicidade, Ele está passando para nós o ensino da sua palavra. Crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Ponto final. E conhecer alguns princípios. Então, esses três requisitos são fundamentais para uma boa interpretação de texto. Qual é o primeiro? Humildade e submissão ao Espírito Santo. As demais são que a Bíblia é a palavra de Deus, é importantíssimo, e conhecer claro, é significativo, mas este é o fundamental. Vamos começar um pouquinho. Um outro fator que eu preciso considerar é inerrância bíblica. O que é isto? A Bíblia não tem falhas em seu conteúdo. Olha só, mesmo os evangélicos, mesmo no campo evangélico, há duas linhas. Uns que creem que a Bíblia é totalmente sem erro, e outra é que ela é só sem erro na questão da salvação e da fé. Estes liberais não creem, por exemplo, em Gênesis, não creem que os relatos contidos em Gênesis são reais. Aquilo lá é um mito, aquilo lá é uma lenda. Também eles não creem muito, e muitos destes liberais não creem em que Maria ela era virgem e ela já era casada e Jesus foi mais um evento, vou falar assim, bastante herético agora, tá? O Espírito Santo teve relações com Maria e Maria teve a Jesus. Quer dizer, olha onde que as coisas vão, né? Mas deixa pra lá, não vamos discutir isso aqui agora. Então a inerrância, ela se aplica aos textos originais. A nossa Bíblia, hoje, ela contém alguns erros? Sim, contém. Em que sentido que ela contém erros? No seu sentido, às vezes, de distância, de tamanho da cada peça, quando ele fala assim, olha, lá cabia tantos litros. Então, esses tipos, por quê? Porque haviam diferentes, então ela tem um padrão.
mas poderia haver outros vasos, outras medidas em que não eram tão precisas, e então havia diferenças na medida de hoje. Mas isso não muda nada o texto, não muda nada a palavra de Deus, é meramente uma questão, hoje se você mede com uma trena, vou falar assim, a laser, você tem uma medida exata. Se você mede com 1 metro, dependendo do estado que esse metro está, então é mais ou menos isso que alguns questionam, estas falhas, estes erros bíblicos. Não tem erro a Bíblia. O que ela tem é essas diferenças na questão métrica, isto é, na questão de distância, na questão de tempo, a contagem de tempo lá era diferente da contagem de tempo hoje. Isso, meramente isso, nada além disso. Então, inerrância é um fator fundamental neste conhecimento. Continuando, vamos conhecer um pouco quais os princípios básicos que nós temos. Primeiro, eu preciso entender o contexto. O contexto. É um princípio do contexto, o princípio histórico, qual o momento histórico que isso está acontecendo, o contexto gramatical. Por exemplo, uma questão muito comum. Alguns anos atrás, havia um termo dentro da linguagem aqui brasileira, dentro do português, vosmecê. Vosmecê mais tarde veio se traduzindo por você, e hoje a gente no máximo sai um C, né? Então assim, é um VC hoje em dia no máximo. Então, o contexto gramatical, algumas palavras que haviam naquela época, em que talvez hoje a gente tenha mais dificuldade de compreender aquele termo. E o cuidado na hora de entender ao fazer a tradução, ao fazer a explicação desse contexto gramatical. Alguns termos que no grego tinham sentido, por exemplo, o amor. Quando nós traduzimos para a linguagem portuguesa, o termo amor é amor, é amor, é amor e ponto final. E amor, ele abrange uma vasta gama de sentidos. Já dentro do contexto grego, eu teria pelo menos o amor ágape. Então ela não fala amor ágape, ela fala ágape mesmo. Lá fala eros, lá fala storget, lá fala filéu. Entendeu? Então o termo amor já está compreendido quando fala filéu. Tu me filéus, isso é, você é meu, você tem amor amigo comigo. Então, mas eles não vão usar o termo amor. Agora, para nós a gente diz assim, amor fraterno, amor paterno, amor relacional, amor erótico. Então, o termo amor, ele tem uma gama mas nós usamos na língua gramatical, para nossa língua, amor. Então, ele diminui muitas vezes a intensidade do texto que ele quer passar. Mas eu preciso levar em conta isso daqui. Eu preciso levar em conta o princípio teológico. Esse daqui também é fundamental. Nós vamos ver os detalhes que ele tem. Por que é importante eu conhecer quais os fundamentos teológicos? E sempre pensando que teologia é um discurso acerca de Deus. Não poderíamos jamais dizer que por mais que tenhamos conhecimentos teológicos, nós temos o conhecimento de Deus. Não, nós temos um conhecimento acerca de Deus. Outra coisa, o princípio prático. Entendendo o contexto histórico, gramatical, teológico, ele tem que ser prático. Que caso não seja prático, de que adianta? De que adianta a gente aprender tudo isso se não temos o fundamento disso, tá? Então isso é muito importante. Continuando, vamos nós. O que é o princípio do contexto? Então vamos lá, esse princípio é fundamental e deve ser observado com atenção e cautela. Nunca podemos avaliar um texto bíblico sem conhecer o seu contexto. O texto ele pode ser amplo ou imediato. Vamos conhecer então alguma coisinha que diz acerca disso. Vamos lá, vamos exemplificar. Texto é a parte escolhida para ser interpretada. Você pega lá um pedaço. Lembra que eu comentei com vocês parágrafo exegético? Lá no começo, então, o texto é um pedaço, aquela parte que eu vou ler, aquela parte que eu vou estudar. O contexto imediato são as partes que antecedem
ou seguem ao texto escolhido para interpretação. Eu vou ler um versículo, por exemplo, vamos pegar ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tua vara, teu cajado me consolam. Esse é o texto. Eu sei que está errado eu fazer isso, mas eu vou só exemplificar de uma maneira mais direta. Esse é o texto. Eu peguei um pedacinho de nada. Na realidade, eu preciso pegar um pedaço maior, é claro. Mas vamos pegar que eu peguei esse pedacinho. Para eu entendê-lo melhor, eu preciso ler os versículos anteriores e os versículos posteriores. Com isso, eu tenho uma visão bem mais clara do que é andar pelo vale da sombra da morte, do que é ser esse cuidado, do que é não vou ter receio. Voltando um pouquinho para trás, eu vou ler: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E olhando mais adiante, eu vou ver que o meu cálice transborda na presença dos meus inimigos. Então, inimigos são circunstâncias, Então, eu vou entender, puxa, agora estou entendendo por que ele pode afirmar isso tão categoricamente. Então, esse contexto imediato são os versículos que antecedem e aqueles que são posteriores. O contexto mais amplo. Eu vou pegar todas as passagens bíblicas que estão relacionadas com as ideias do texto relacionado. Por exemplo, o Senhor é meu pastor. Eu vou pegar o Salmo 23, dar uma lida nele, mas aí vou ver onde mais na Bíblia eu vejo que o Senhor é meu pastor. Uma leitura muito en passant, muito assim rápida, eu vou ver que N passagens vão tratar que Deus é o nosso pastor, que Jesus é o nosso pastor. O próprio Senhor Jesus diz, quando ele diz assim, que ele é o pastor das ovelhas. Então aí eu vou ter esse contexto mais amplo. Agora eu vou entender melhor tudo isso. O contexto histórico e teológico, olha só o que é. É o conjunto de dados que estão relacionados com as ideias da passagem selecionada para interpretação. Isto é, Deus mesmo é Pai. Deus mesmo Ele é o Senhor. Jesus realmente é pastor. O que ele quis dizer com ele sendo pastor? O que ele quer dizer com Deus sendo Pai? Entende? Então esse questionamento eu vou compreender por que Deus se coloca como Pai. Nós o tratamos de Deus Pai. Onde eu encontro isso na Bíblia? Esta ideia, e por que ela se forma, e como ela se forma. E com isso nós vamos entender melhor o texto e melhor todo o contexto. Vamos pegar um exemplo. Romanos 9:13. Amei a Jacó e aborreci Esaú. Se eu pegar só aqui essa ideia, poxa vida, aqui quer dizer que Deus gosta de um e não gosta do outro. Fica difícil se eu ler só esse versículo. Mas vamos pegar o contexto imediato. Lendo Romanos de 9, de 1 a 13 e de 14 a 33. Aí eu não vou ler agora, mas você vai fazer isso. Então você vai entender o que ele está dizendo aqui. O que está inserido nessa ideia, o que ele quer dizer com isso. Mas quando eu vou pegar o contexto mais amplo, aí eu vou pegar a história de Jacó, de Esaú, o que a Bíblia diz sobre o amor de Deus, o que significa aborrecer na visão de Deus. Aí quando eu vou ler novamente Amei a Jacó, aborrecer Esaú, eu vou ter essa visão mais completa do que quer dizer isso. Porque se eu pegar esse texto única e exclusivamente, ele vai me dar uma ideia. Quando eu leio no contexto imediato, eu vou ter uma ideia mais ampla, melhor. Mas quando eu vou pegar o contexto amplo, eu já tenho uma visão mais nítida do que está acontecendo. E aí, para entender mais profundo ainda, eu posso pesquisar sobre o amor de Deus, sobre a ira de Deus. E ira não é um sentimento de raiva, é a aplicação da justiça de Deus. Ira de Deus significa a aplicação da justiça de Deus. Eu vou ver sobre a soberania de Deus, sobre os decretos de Deus, e sobre a presciência de Deus, sobre a onipotência. Então esse contexto histórico-teológico, ele vai me dar a visão de como Deus está vendo isso. Claro, naquilo que a Bíblia me fornece de informação, que nunca vai ser a visão total, plena de Deus. Então, como que Deus vê tudo isso? Continuando, vamos nós.
Qual é o princípio histórico? O texto precisa ser interpretado à luz do seu contexto histórico. O aspecto geográfico é muito importante nisso. Onde que ele está situado? Abraão foi chamado dentro de que povo, dentro de que história ele estava vivendo lá, para ele viver aonde, qual o novo contexto, para onde ele se dirige, como são depois, mais tarde, como é que é o povo que está vivendo ali naquele delta do Nilo, como é que é a migração deles até a Canaã, que era prometida, a terra prometida. Tudo isso eu preciso entender e olhar com muito detalhe. Quais os aspectos econômicos que estão envolvidos? Quando eu digo econômico, eu estou falando assim de dinheiro. O que estava envolvido nisso? Você vai entender algumas passagens, por exemplo, quando aquela viúva, o milagre da multiplicação do azeite, que importância aquilo tinha? Por quê? Porque os filhos daquela viúva, naquele momento histórico, o aspecto econômico, os filhos daquela viúva, como o pai deles tinha uma dívida, eles seriam o pagamento, eles seriam escravos daquelas pessoas. Então tinha que haver um pagamento por isso. Então as pessoas ficavam escravas muitas vezes por uma dívida que elas tinham. Muito mais do que um povo subjugar o outro, também dentro do próprio povo, quando alguém tinha uma dívida, ele se tornava escravo para pagar aquela dívida. E na multiplicação do azeite, ela consegue pagar a dívida e traz liberdade para os seus filhos. Então, nós vamos ver que o aspecto econômico também está inserido, sim, no contexto de compreender as coisas. Qual é o aspecto político? Quando nós vamos ver principalmente os reis governando, as alianças, nós vamos ver Salomão, ele fez aliança, ele criou a maior área, o maior império que o povo de Israel já teve. Mas quais os aspectos políticos, quais as alianças que ele fez, quais as consequências dessas alianças? Vocês lembram que as suas centenas de esposas e concubinas causavam o quê? Elas acabaram criando, ou então fazendo até sacrifícios aos seus deuses dentro do próprio templo. Elas perverteram o templo. O conflito gerado depois entre Jeroboão e Roboão, a divisão. Então esses aspectos políticos, essas alianças, que males ou que benefícios trouxeram? Essas alianças depois, historicamente, trouxeram mais benefícios mas trouxeram mais prejuízos. Então esse aspecto é muito importante quando a gente vai ler, a gente simplesmente não ver a divisão entre Judá e Israel. Não é um simples fato, tudo o que está envolvido nesse fato. O aspecto social, como que era a sociedade naquela época, o que era ser escravo de um outro povo ou ser escravo dentro do mesmo povo, como é que funcionava o casamento, por que haviam tantas pessoas pobres, tantas pessoas miseráveis no seu sentido mesmo. Como é que funcionava, não vou dizer uma estratificação, mas perto disso, como é que os enfermos eram tratados, quais enfermidades que não podiam ficar junto, tinham que ser separados. No Antigo Testamento, até as coisas mais simples, como é que funcionava a divisão da mulher, qual o papel da mulher no Antigo Testamento, no Novo Testamento, qual o papel dos filhos no Novo Testamento, no Antigo Testamento, como é que funcionava toda a estrutura social. Então isso vai me dar uma visão mais bela do texto que eu estou lendo, vai me trazer mais perto da realidade daquilo que eu estou lendo. E o aspecto cultural, como é que funcionava a cultura? Quando lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, ele fala, ensina, ouve Israel, Senhor nosso Deus, ensina teu filho. Esse papel era predominantemente do pai. Era o pai que ensinava o filho. A mãe ficava com as crianças até por volta dos seus 7 anos. E a mãe ensinava os aspectos da vivência para os seus filhos, tanto para o menino quanto para a menina. A partir dos 7 anos, mais ou menos, o menino começava a acompanhar o pai. E ele começava a aprender a
profissão do pai, a vivência do pai, enquanto que a menina aprendia a viver como o que seria ser uma mulher naquela cultura e o que seria ser homem naquela cultura. Coisa simples, por que Jesus Cristo começou a falar por cerca de 30 anos, como está registrado lá em Lucas? Porque era quando o homem ele tinha maioridade, então ele falava e seria ouvido. Abaixo dos 30 ele seria ainda muito jovem e não seria considerado a sua fala. Aplicava-se à mulher? Não, não se aplicava a mulheres. Então, todos esses aspectos culturais, o que significava no casamento, encontrei coisa ruim nela, isto é, que posição era essa e o que isso causava. Então, havia os aspectos acabavam afetando a cultura, o social, o econômico, e tudo isso acabava acontecendo ao mesmo tempo. Então, por isso que é importante a gente conhecer esses princípios. Continuando. Aqui é para ter uma ideia da região, né, quando a gente fala aspecto geográfico, de que área que nós estamos falando, tá? Olha, os detalhes, olha um pouquinho, você vai ter todo esse material aí contigo. Esta era a região da Palestina, na região. Olha que estava aqui Samaria, olha que estava Galileia, Cafarnaum, olha por onde que Jesus andou, olha quanto que ele andava. E andava muito. Olha aqui Jerusalém, olha aqui da Galileia até Jerusalém, olha quanto que tinha de caminhada, Belém. Olha só como é que, só para você dar uma olhadinha, da distância que ele ia e vinha e percorria dia após dia para levar a palavra para cada um de nós que chegou até hoje. Mas vamos nós. Qual o princípio gramatical? Olha, eu preciso entender a partir do que da sua língua original e o seu uso. Isso aqui é muito importante, muito, 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 muito importante. Eu preciso conhecer as línguas bíblicas, isto é, o grego, o hebraico, o aramaico, principalmente o grego e o hebraico, porque elas são fundamentais para eu poder entender. É claro que no nosso curso nós não vamos estudar grego e hebraico, mas para o tradutor ele precisava ser um profundo conhecedor do grego e do hebraico. As mudanças de significado. Eu vou pegar na língua italiana para a língua... Por exemplo, uma coisa muito... Imagina que você está lendo uma receita em italiano e encontra lá assim: coloque 3 colheres de burro no bolo. Você vai falar assim, mas que coisa louca, como é que eu vou pôr 3 colheres de burro? Que absurdo, como é que eu vou pegar o burro e pegar... Não, burro é manteiga. Então assim, às vezes, eu peguei um caso bem exótico, porque assim, para nós, burro é aquele animal, da forma, vou fazer nem sei se da forma do jumento ou não, mas é daquela linhagem, né, desses animais, mas também pode significar alguém que não saiba alguma coisa. Pô, você é burro. Agora, no italiano, falar burro, você é burro, ele olha para a pessoa e fala assim, nossa, o cara é uma manteiga. Então, entendeu o significado? Então, eu preciso tomar cuidado com essas mudanças de significado de uma palavra, porque dentro daquele contexto ela tem uma ideia, e em outro contexto ela tem uma ideia totalmente diferente. As traduções da Bíblia, então como é que as Bíblias foram traduzidas? Elas foram traduzidas primeiro para o latim, depois foram traduzidas novamente, mas tudo isso, nessas traduções, houve-se sempre todo o cuidado para não prejudicar o texto original, sempre o mais próximo possível que aquela palavra pudesse traduzir aquela ideia, e isso é muito significativo. Aí isso vai me permitir uma leitura correta da Bíblia, tá? É claro que as nossas Bíblias hoje nos ajudam bastante, mas tem um versículo, eu só vou usar ele a título de curiosidade, que em algumas versões está escrito assim: o Senhor vê com pesar a morte dos seus servos. E em outras versões, a versão é totalmente outra. A ideia que o Senhor vê com muita alegria a morte dos seus servos. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus servos. Aí fala assim, mas espera aí, o Senhor vê com pesar ou é preciosa?
eu preciso de conhecer um pouquinho do histórico, um pouquinho do significado desse pesar. Esse pesar é no sentido de peso, é no sentido de valoração. O que é esse pesar? Ou é esse pesar no sentido, o Senhor vê com tristeza a morte dos seus servos? Entendeu? Então, o princípio gramatical ele é muito importante para eu entender corretamente quando eu fizer a leitura da Bíblia. Eu vou explicar uma outra vez essa diferença de pesar e preciosa, tá? Só para você ficar na curiosidade. Vamos nós. Vamos pegar alguns exemplos. Olha só. Em Lucas 15:5, numa versão, está escrito assim: e achando-a, a pôs sobre os seus ombros gostoso. Aí, se você ler só assim, fica esquisito, né? O que será que ele achou que está gostoso que ele pôs no ombro? Então, lembra o contexto, eu vou ler os versículos anteriores, os versículos posteriores, para eu entender o que ele achou, o que ele colocou no ombro e o que é gostoso. Senão, eu vou estar fazendo uma leitura bem esquisita. Olha esta. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura teme Jó a Deus debalde? O que é debalde? Lembra que eu falei que precisa ter um dicionário? Se eu não entender a palavra debalde, eu posso fazer uma leitura como tem gente que já o fez, e você não vai acreditar em mim, mas é um fato verdadeiro. Ele disse assim: porventura teme Jó a Deus debalde. Tá? Entendeu? Separa balde, aquele objeto de carregar água. Não, entendeu? Então eu tenho que tomar muito cuidado, senão as pessoas falam assim: pastor, isso é impossível. Eu vou te apresentar um caso que apareceu acho que foi no Fantástico. E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para os outros deuses e amem os bolos de uvas. Olha a leitura que esse pastor fez. E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher amada do seu amigo, contudo adultera. Ele só mudou o acento. O que ele fez? Ele pegou a esposa do amigo dele, tá? A amada do seu amigo, a esposa do amigo dele, e adulterou com ela. Mas ele disse: mas foi Deus que mandou eu fazer isso. Ele mudou esse acento para cá. Pastor, pode procurar vai nos anais jornalísticos esse caso aqui. E quantas pessoas não dizem coisas absurdas? A tradução de aerópago. Tem uma pessoa que pregou que havia aeroporto, porque aerópago é um aeroporto. Pastor, que absurdo. Minha filha, é absurdo mesmo. É bem por aí. Continuando. Princípio teológico. Todo o texto bíblico está inserido num contexto teológico. Por quê? Vamos nós. O que o texto em estudo diz sobre Deus e sobre o seu relacionamento com o homem? Quanto estes princípios, eles são: pode Deus querer o mal do homem? Porque a pergunta, que é um dos campos da teodiceia, que é o estudo do mal, vamos pensar um pouquinho. Quando eu vou assim, se eu falar que Deus quer o mal do homem, eu vou ter um problema. É isso que a Bíblia diz? O que o princípio teológico diz? O que a Bíblia, o que o estudo acerca de Deus diz desse relacionamento? Deus quer o bem ou quer o mal do homem? Deus quer vida ou quer morte para o homem? Entendeu? Então, eu preciso conhecer esse princípio teológico. Isso é o princípio, aquilo que dá o norte neste relacionamento. Aí é preciso entender as informações de caráter doutrinário contidas em cada texto bíblico. A doutrina que se aplica lá em Gênesis é a mesma doutrina que vai se aplicar em Apocalipse. Tá? Em que quesito?
como é o relacionamento de Deus com o homem. É claro que em Gênesis eu vou dar a doutrina da criação, em Apocalipse a doutrina das últimas coisas, mas o princípio é lá em Gênesis, que Deus ama o homem, e o princípio de que Deus ama o homem é lá Apocalipse. Então ali na criação, no primeiro momento, aqui já no final da história da humanidade, o princípio de que Deus ama o homem nesse relacionamento. Se não, quando eu leio no começo lá que Deus criou o homem e se relacionava com ele, e eu leio em Apocalipse que o que virá, as 7 taças, as 7 trombetas, o que virá, você, meu Deus, como é que pode haver amor nisso? Então eu vou entender ao longo da história como foi manifesto esse amor. E aí, ao ler aquilo, eu vou entender claramente. Se eu começo a ler a Bíblia, nunca tive contato com a Bíblia, não tenho conhecimento nenhum, eu vou direto para o Apocalipse, vou falar assim, meu Deus, eu não quero mais nada, socorro. Se eu leio, então, algumas passagens do Antigo Testamento em que, lá em Josué, quando ele manda entrar na terra e destruir tudo, não sobra nada, meu Deus, o que é isso? Vai parecer uma coisa louca, mas quando eu olho todo o texto, todo como o que é o princípio desse relacionamento, aí vai ficar mais fácil entender, é claro. Eu vou compreender o porquê algumas ações acontecem. Vamos continuar. Princípio prático. Primeiro, ele tem que ter os textos, que aquilo seja prático para a gente, seja aplicável. Como que o homem hoje está agindo? Como que a Bíblia, ela interfere ou não no homem de hoje? Ela orienta ou não o homem de hoje? Ela traz valores ou não para o homem de hoje? Mas isso no aspecto prático, não no aspecto filosófico da coisa. Não! Hoje, este mundo de hoje se assemelha ao mundo daquela época, tem os mesmos. Quais são os valores que estavam lá e quais são os valores que estão hoje? Há coisas que eram semelhantes lá no início, lá no Antigo Testamento, lá em Abel e Caim, coisas que aconteceram entre Abel e Caim, lá no princípio da humanidade, são coisas que estão acontecendo hoje entre os seres humanos. Depois, ao longo da história, as ações dos reis, as ações dos governantes, será que são semelhantes às ações que nós encontramos hoje? Então esse princípio prático é o que o ensino lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento e hoje são o mesmo ensino? Tem o ensino poderia ser aplicado hoje? As lições tiradas daquilo que foi passado a nós pode ser aplicado hoje? E o que aquele texto significa para nós? Não o texto somente em si, mas o ensino que o texto traz para nós hoje. Quando eu leio um texto do Antigo Testamento, eu preciso olhar o Antigo Testamento no seu contexto histórico, gramatical, geográfico e tudo. Mas o ensino daquele texto há 3, 4, 5 mil anos atrás é o mesmo de hoje com absoluta certeza. Porque o homem, se você ver no seu contexto mais amplo, o homem, dia após dia, continua fazendo as mesmas maldades. Claro que aprimoradas de uma maneira diferente, mas o sentido básico é o mesmo. O pecado está embasado, lastreado em 3 aspectos: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Basicamente, lá em Gênesis, em todos os livros da Bíblia, em Apocalipse, no dia de hoje, eu vou encontrar esses 3 elementos agindo no ser humano e ele executando o mal. Então, o que o texto significa para nós? Aplicar o texto e viver. Quando eu falo aplicar o texto, aplicar o ensino que aquele texto nos traz. Tá? Alguns textos são literais na sua aplicabilidade. Orai sem cessar, vigiai e orai. Amar ao próximo, então amai-vos uns aos outros. Então o texto é ao pé da letra, ipsis literis, isto é, ao pé da letra, e viver. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância, então eu vou vivê-lo.
Mas como é que eu vou ver? Quando eu entendo o ensino que esse texto me... E o que é ser ensinado? É adquirir algo novo. Orar é algo novo que nós adquirimos. Novo por quê? Antes, quando eu era do mundo, eu não sabia o que era orar. Eu podia saber o que era, mas eu não praticava. Agora não, a oração é minha prática. Por isso que ele pode me dizer, orai incessantemente, orai sem cessar. Então, aplicar o texto e viver. Continuando. Quais são os discursos disponíveis para interpretar a Bíblia? Meus amados, Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu já falei, você tem várias versões de Bíblias, é muito interessante. Dicionários bíblicos ajudam muito. Hoje você tem um Google que te ajuda. Você pode baixar em PDF vários dicionários, vários materiais. E eu estou falando baixar perfeitamente, sem problema nenhum. Não é pirataria não é nada disso. Você tem atlas bíblicos para poder estudar regiões onde os fatos ocorreram. Você vê o que significa aquilo. Porque essa distância é importante ser levada em conta. Como é que funcionava naquela época, sempre olhando dessa maneira. Você tem as concordâncias, isto é, eles te ajudam a achar textos semelhantes, versículos semelhantes, palavras semelhantes. Com isso você tem, eu quero achar todos os termos fé que existem na Bíblia. Você tem na concordância bíblica, todas as vezes que aparece o elemento fé, você vai encontrá-lo lá com certeza e vai te ajudar bastante. Comentários. Lembre-se, comentários são a partir de pontos de vista humanos. E as pessoas têm uma certa tendência. Se ele é de uma linha, vou chamar agora um pouco mais calvinista, os comentários dele serão um pouco mais calvinista. Se ele for um calvinista reformado, os comentários terão esta puxada para o calvinismo reformado. Se ele for um arminiano, ele vai puxar para o arminiano. E o que são esses termos? Calvinista reformado, arminiano? Nós veremos mais tarde. Mas, a grosso modo, são maneiras como as pessoas interpretam as linhas de salvação, tá? Mas tudo isso nós vamos ver mais adiante. Livros que vão te ajudar a compreender melhor. Então, olha quanto material você tem para poder fazer um bom trabalho. Mas pastor, já está tudo pronto, é só ler o comentário que está lá embaixo na Bíblia e está lá pronto. Isso, só que aquele comentário, como eu te disse, dependendo de quem for o autor, ele vai ter uma tendência. Hoje nós temos Bíblia de estudo, eu vou falar pentecostal, Bíblia de estudo, eu uso bastante a do Charles Reedy. Você vai usar, tem outras Bíblias que você vai ter outras linhas de estudo com puxada mais calvinista. Você vai ter Bíblia de estudo com puxada mais arminiana. Então você vai, por exemplo, olha só, você está lendo uma Bíblia, você vai ler sobre o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo. Dependendo de quem for o autor do comentário, você vai poder ter uma visão do Espírito Santo diferente. Alguns acham que a maneira dele agir é uma, outros acham que é outra. Alguns acham que o dom é de um jeito, outros acham que o dom é do outro. Por isso, busque a tua própria informação. Leia tudo e adquira a tua própria informação. Isso é muito importante. Continuando. Quais são os níveis de relacionamento com a Bíblia? O que nós precisamos enxergar em como que nós temos que nos relacionar com a Bíblia? Como é o nosso relacionamento com a Bíblia? Vamos lá. A primeira coisa é o ouvir. Eu ouço acerca da Bíblia em todos quantos lugares que eu passar. Como? Através de hinos, através de pessoas comentando a Bíblia. Hoje, no meio midiático, você tem zilhões de canais falando sobre passagens bíblicas, pregações e tudo mais. Então, ouvir. Mas eu preciso ouvir e apurar meu ouvido e depurar aquilo que eu estou ouvindo. Por quê? Apurar, isto é, eu vou sintonizar melhor meu ouvido para ouvir aquilo que é bom. E depurar, tirar todas aquelas coisas que não são boas. Aliás, tem um versículo sobre isso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ler, ouvir é muito bom. Mas se eu não ler,
Como é que eu vou ter certeza daquilo que eu estou ouvindo é verdadeiro? Como é que eu vou ter certeza daquilo que eu estou ouvindo é fato? As pessoas criam fábulas em cima do próprio, daquilo que elas ao falar, elas vão pegar a Bíblia e, segundo o seu ponto de vista, vão passar para nós. E não, muito cuidado, eu preciso ler. Lembra do povo bereano, que eles conferiam o discurso se estava igual aos textos que Paulo tinha enviado ou que tinham sido replicados? Então, nós temos que ser muito nesse sentido. Podemos ouvir tudo, mas através da leitura nós vamos fazer uma apuração e uma depuração disso. Estudar. Eu vou ouvir, eu vou ler, aí eu vou estudar. O ler, ela é aquela leitura contínua. Ou então uma leitura apenas. Estudar, eu vou me deter um pouco mais. Lembra do que o Salmo número 1 nos ensina? Não nos determos na roda dos escarnecedores. Porque muitas vezes, quando eu estou ouvindo, pode ter certeza que tem gente que está falando de uma maneira errada ou escarnecendo. E a gente, se eu não ler e estudar, eu não vou saber se o que eu ouvi é bom ou não. O estudar é quando eu me detenho na palavra um pouco mais atento. O que verdadeiramente está escrito ali? Eu vou dar uma pesquisada, eu vou dar uma caminhada melhor com isso. Depois disso, eu vou meditar sobre aquilo que eu estudei. Eu ouvi um texto, eu fui lá e li na Bíblia aquele texto, eu peguei, comecei a estudar esse texto, eu fiz uma pequena análise com tudo isso, com todo o material que foi dado, com todos os princípios que lhe foram passados, e aí eu vou meditar sobre aquilo. Meditar é não é a minha devocional, não é a minha parada para compreender o que aquilo está falando para mim, o que aquilo significa para mim, porque aí eu vou poder viver. Um texto que eu ouvir, eu só vou poder vivê-lo quando eu passar por todas essas etapas. Não há possibilidade de passar daqui para cá. Aí você vai me falar assim, peraí, pastor, peraí. Eu sempre ouvi que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então basta ouvir e só viver. Aí eu vou te fazer uma pergunta bem simples. Se isso fosse plenamente do jeito que é, sem ter passado por esses 3 elementos para entender o que é viver pela fé, então nós teríamos um mundo de cristãos vivendo de maneira bem diferente hoje, né? Olha só, você conhece uma passagem em Abacuque que diz assim, que os justos viverão pela fé. Ótimo. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, está correto isso, não está errado. Lembra que isso aqui é o princípio, é por aqui que começa tudo. Mas se eu não ler as Escrituras, não estudar as Escrituras, não meditar nas Escrituras, como é que eu vou vivê-la? Como é que eu vou pôr em prática isso? Como é que isso vai funcionar na minha vida? Então eu preciso tomar muito cuidado com isso. É fato, sim, tudo aquilo que eu ouço eu devo aplicar se eu ler a passagem correspondente, eu estudar a passagem correspondente, eu meditar na passagem correspondente, eu vou vivê-la. Quer ver uma coisa muito simples? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Puxa, que maravilha, se eu ouvir só isso, então eu vou compreender assim, não vai me faltar nunca nada. Aí entra uma tribulação, então aquele coisa está errado, aquele texto está errado. Eu ouvi que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas eu não entendi direito, eu entendi aquilo que eu quis ouvir. Por isso que eu preciso ler, estudar, meditar. Aí eu vou entender o que é
o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que eu já expliquei para vocês, que é Jeová é meu Senhor e dele eu nunca terei falta. Aí sim, o que eu ouvi, eu vou poder viver. Concluindo, está escrito em 2 Timóteo 2,15. O cristão deve ser um profundo conhecedor das Escrituras. Pastor, não está escrito desse jeito. Eu sei, eu estou usando ele como referência, tá? E lá, aqui em 2 Timóteo, é uma recomendação de nada mais, nada menos, Paulo dizendo a Timóteo, este que vai ser um pastor, o que um cristão, então o cristão deve ser um profundo conhecedor das Escrituras. Ponto. O Espírito Santo é o nosso maior professor. Leia lá João 14:26. Eu trouxe um estudo, aliás, de quartas-feiras, eu estou trazendo um estudo no Evangelho de João. Então, se você quiser dar uma olhadinha lá, um pouco mais profundo sobre isso. O próprio Senhor Jesus diz que o Espírito Santo vai nos ensinar. O Espírito Santo é o maior professor. Então, lembre-se sempre disso. E, sem isto, meus amados, como? Precisamos aprender para conseguir explicar. Se a gente não faz isso, como que eu vou explicar se eu não aprendi? Como é que uma professora, agora, né, nós vivendo essa quarentena, não está bem interessante? Como que eu vou aprender? Aliás, como é que eu vou explicar se eu não aprendi? Meus amados, isso daqui é o fundamento do porquê esta aula de hoje. O cristão deve ser um profundo conhecedor das Escrituras. Então eu passei para vocês algumas informações básicas para você começar a aplicar. Você tem o OICA está dentro de tudo isso daí. Te passei esses princípios para você dar uma olhadinha, esses princípios em que você, ao vê-los, né, o princípio do contexto, o princípio histórico, o princípio gramatical, o princípio teológico e o princípio prático. Eu te dei uma pequena en passant disso daí. Agora, meu amado e minha amada, é colocar isso em prática. Agora é colocar isso para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Lembre-se, o cristão deve ser profundo conhecedor das Escrituras. O Espírito Santo é o nosso maior professor. Precisamos aprender para conseguirmos explicar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e faça multiplicar cada dia a ação dele sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos e tenham um excelente dia no Senhor.